Olá, meu aluno, do canal Haroldo Vieira História, tranquilo? Vamos hoje dar início a um novo módulo de estudos. Vamos agora abordar o conteúdo de Brasil Império ou período monárquico, 1822-1889. Não esqueça que nós temos o módulo anterior, o módulo 1, onde você tem 10 aulas resumindo os temas de Brasil Colônia. Não esqueça de revisitar nossa playlist, curtir nossas aulas e inscrever-se no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar o nosso trabalho e atingir um número maior de alunos. Pois esse é o objetivo do canal Haroldo Vieira História. Prepará-los para o Enem, para vestibulares e concursos e tratar de história do Brasil. O primeiro reinado, que é o tema que iremos agora iniciar, dentro do Brasil monárquico, só lembrando que o período monárquico tem início com a proclamação da independência em 1822 e irá estender-se até o golpe que implantou a República em 1889. Os historiadores dividem o período monárquico em 3 fases. Primeiro reinado, 1822-1831, período regencial 1831-1840 e segundo reinado 1840-1889. Vamos lá para o nosso tema de hoje, o primeiro reinado, período de 9 anos em que Dom Pedro I governou o Brasil. Para os historiadores e para a historiografia brasileira, o primeiro reinado ainda corresponde ao processo de construção da independência. Processo de consolidação da independência. Isto porque temos, nesse período em que Dom Pedro governou o Brasil, uma forte permanência de elementos portugueses na burocracia estatal do Império. Essa ocupação de espaços de poder por antigos elementos da corte portuguesa, os fortes vínculos entre Dom Pedro e os seus compatriotas portugueses, uma certa tensão que vai se estabelecer entre essa burocracia, essa elite dominante, tendo à frente Dom Pedro, e o Partido Brasileiro, a elite agrária nacional que apoiou o projeto da independência. Isto vai criar, então, uma análise segundo a qual, nesses 9 anos do primeiro reinado, entre 1822 e 1831, portanto, ainda está se consolidando o processo de independência. Isso só se encerrará quando Dom Pedro abdicar em 1831, retornando para a Europa. E somente a partir da abdicação de Dom Pedro é que são removidos ou retirados os resquícios da permanência dos portugueses no aparelho estatal do Império. Pelo menos naqueles cargos do alto escalão da burocracia estatal. Quando Dom Pedro abdica, a elite agrária brasileira, do Partido Brasileiro, assenhora-se do Estado e consolida então a independência e dá início ao processo de construção do Estado Nacional. Neste período, nós vamos trabalhar 4 pontos principais. Processo de reconhecimento da independência, tanto do ponto de vista externo como do ponto de vista interno. Em seguida, vamos trabalhar a organização do Estado Nacional. Depois vamos trabalhar a Constituição de 1824, as resistências a este processo, que foi muito contraditório, foi muito complicado em razão de aspectos jurídicos e também práticas políticas, formas institucionais do exercício do poder, em que grande parte da população é excluída do acesso à participação política. E este debate, que é pertinente ao primeiro reinado, trabalha a seguinte problematização: como construir um Estado em que a maioria da população não exercia direitos políticos, não exercia papéis políticos reais na condução das decisões públicas. Como diz o professor José Moreira de Carvalho, criou-se um Estado, mas não uma nação. Já que o conceito de nação engloba uma comunidade política formada por um conjunto de cidadãos atuantes na cena pública, partícipes das decisões do Estado
garantidos na forma da lei, ou seja, da Constituição, os seus direitos de cidadania, principalmente o direito ao exercício pleno do voto, as liberdades civis ou garantias constitucionais e uma ação mais permanente, mais atuante dos entes ou dos agentes políticos no comando das decisões do Estado. Por isso que nós vamos ter as resistências, como, por exemplo, a Confederação do Equador, em 1824, na província de Pernambuco. Vamos finalizar esta aula trabalhando o declínio da popularidade de Dom Pedro, os conflitos na região do Prata, ou região platina, a crise em Portugal e o contexto que conduz ao processo de renúncia ou abdicação de Dom Pedro I. Vamos então falar do processo de reconhecimento da independência, principalmente quando há um esforço do poder executivo, ou seja, do imperador, e do poder legislativo, na época a Assembleia Geral do Império, onde as províncias faziam-se representar perante o imperador e junto a ele vão tratar das questões relacionadas ao reconhecimento da independência brasileira. De nada adiantaria declarar a independência se as outras nações não reconhecessem o Brasil como um Estado soberano, ou se a antiga metrópole portuguesa não reconhecesse a nossa independência. Esta inovação histórica, esse nascente Estado Nacional brasileiro, buscará perante as grandes potências internacionais, ou pelo menos aquelas que têm uma relação direta com a política brasileira, para que elas assim reconhecessem este fato, a independência do Brasil. O primeiro país que vai reconhecer serão os Estados Unidos e farão este reconhecimento através de um discurso conhecido como Doutrina Monroe. Em 1823, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, fez um discurso ao Congresso americano no qual ele afirmava ser compromisso de Estado a garantia do direito à autodeterminação dos povos, ou o direito à autodeterminação das nações. As nações independentes, as nações recém-emancipadas, já que ocorria no início do século XIX o processo de construção da independência na América Latina e a implantação dos Estados nacionais. Sabemos que essas 3 primeiras décadas do século XIX foram muito conturbadas, foram muito convulsionadas, em função de que na Europa pairava um movimento político que a história chama de conservadorismo. Conservadorismo, ele foi um movimento de reorganização das antigas forças políticas que foram derrubadas pelas revoluções liberais do século XVIII e também pela política de Napoleão Bonaparte. Essas forças políticas reunidas no Congresso de Viena em 1815, encabeçado pelas potências absolutistas que derrotaram Napoleão. Quais foram elas? A Áustria, a Rússia e a Prússia, que reunidas no Congresso de Viena defendiam o princípio da restauração da velha ordem do antigo regime. E se houvesse na Europa um êxito desta restauração do antigo regime, também o sistema colonial nas áreas dominadas por esses regimes absolutistas poderia também, quem sabe, ser restaurado. Claro que seria muito difícil recolonizar as nações independentes na América Latina, mas isso foi cogitado. Isso foi tratado na pauta de discussões do Congresso de Viena. Formou-se, inclusive, uma aliança militar chamada Santa Aliança, onde a Áustria, a Rússia e a Prússia defendiam a necessidade de intervir militarmente dentro e fora da Europa para esmagar todo e qualquer movimento de caráter liberal, inspirado nos valores revolucionários da Revolução Francesa e também governos ligados à influência napoleônica. Inclusive, a Santa Aliança prometera organizar uma frota de guerra, uma armada de guerra, que seria enviada para a América Latina para intervir nos processos de emancipação política. É aí que se levanta a voz dos Estados Unidos, defendendo o princípio de que os povos recém-emancipados têm direito a decidir sobre os seus destinos.
É direito dessas nações recém-independentizadas construírem-se enquanto estados nacionais, não sendo aceita por parte dos Estados Unidos uma interferência ou uma intervenção de qualquer natureza das antigas metrópoles, dos assuntos internos das nascentes nações latino-americanas. Em uma análise crítica, ao defenderem este argumento da autodeterminação dos povos e dando garantia, apoio norte-americano, inclusive apoio militar, no processo de defesa das independências na América Espanhola e também na América Portuguesa, para muitos historiadores, na verdade, este discurso, a doutrina Monroe, a América para os americanos, representa um esboço ou um prenúncio do imperialismo norte-americano. No sentido de que, ao defenderem a independência, criando estados livres, independentes, do ponto de vista econômico, político, na visão estratégica norte-americana, haveria uma maior chance ou possibilidade de uma dominação futura. Ou seja, independentizar para dividir e mais tarde dominar. A segunda nação a reconhecer a independência do Brasil foi Portugal, em 1825. Este reconhecimento, após muitas negociações diplomáticas, foi concluído com um pedido formal por parte da antiga metrópole de uma indenização ou reparação financeira no valor de 2 milhões de libras esterlinas, além da concessão de títulos honoríficos ao rei de Portugal, Dom João VI, que foi condecorado por Dom Pedro I, seu filho, como imperador perpétuo do Brasil e dos brasileiros. Este título tinha mais uma conotação simbólica e protocolar, mas representa este forte vínculo, mesmo após a ruptura, entre o Brasil e a família Bragança, já que Dom Pedro é um representante desta dinastia. E também mostra o teor conservador e o teor aristocrático e elitista do nosso processo de independência. A terceira nação, em 1826, a reconhecer a independência do Brasil foi a Inglaterra. Esta exigiu que fossem respeitados os tratados anteriores, todos os acordos de comércio, os acordos de livre navegação, os tratados de amizade que foram assinados em 1810, ainda durante o período joanino, deveriam ser mantidos por mais 15 anos. E também o Brasil assumira o compromisso em acabar com o tráfico negreiro e gradualmente abolir a escravidão. E você sabe que muito bem que isto é um discurso vazio, já que a base do império, a base social e econômica que estruturava o império do Brasil é a escravidão. A elite política que estava ao lado de Dom Pedro e seu governo, apoiando o projeto de independência, garantindo o primeiro reinado, é uma elite escravocrata, cuja riqueza advém da propriedade escrava. O império é escravista. O compromisso tácito em 1822 seria implantar uma monarquia para evitar situações que pudessem pôr em risco o sistema escravocrata. Por isso que as duas vão morrer abraçadas. A monarquia acaba em 1889 e um ano antes a escravidão foi abolida, ou seja, uma relação sine qua non. Uma não existe sem a outra. O grande compromisso do império seria manter a ordem latifundiária, escravista e também de dependência em relação ao capital estrangeiro, sobretudo o capital inglês, a chamada vinculação luso-britânica. Se do ponto de vista internacional, Dom Pedro e o poder legislativo do Império buscaram a via diplomática, a via pacífica ou negociada, internamente a linguagem foi totalmente diferente. Dom Pedro chegou a fazer uso da força para obrigar algumas províncias resistentes a apoiarem a independência e a reconhecerem. 5 províncias não aderiram imediatamente à independência. O Grão-Pará, o Maranhão, o Pernambuco, o Piauí e a província Cisplatina
reagiram à forma como a independência foi proclamada e muitos grupos políticos internos resistiram a este processo. Para entender essa situação, é importante destacarmos que em muitas províncias as juntas governativas provisórias ainda eram formadas por portugueses. Eram compostas por militares, altos oficiais, burocratas, comerciantes portugueses, que temiam o fim dos seus privilégios com a independência. Temiam por seu status, temiam por suas propriedades, pelo seu patrimônio. E o povo, em muitas dessas províncias, resolveu agir, resolveu atuar como povo, politizando-se, organizando-se. No caso, por exemplo, do Grão-Pará, populares invadiram um arsenal de guerra em Belém, tomaram armas e tentaram expulsar os portugueses da província. Dom Pedro, numa reação enérgica, contratou tropas mercenárias e determinou que forçassem estes populares a não pegarem armas e reconhecerem a independência. Reconhecerem Dom Pedro como soberano, como imperador do Brasil. Uma série de mercenários estrangeiros, como Lord Cochrane, um escocês, James English, John Pasquale Grenfell, foram contratados por Dom Pedro para agirem com mão armada no sentido de pacificar essas províncias insurgentes. Em Belém, 246 paraenses foram presos e trancafiados no porão de um navio, o Brig Diligente, o navio do almirante Grenfell, e sobre eles foi atirado cal virgem para que sofressem queimaduras em suas vias aéreas. Esse massacre em Belém, conhecido como Massacre do Brig Diligente ou Massacre do Brig Palhaço, ilustra muito bem o caráter autoritário, o caráter impositivo com que Dom Pedro governaria o primeiro reinado. E toda essa ação arbitrária, violenta, deixou marcas profundas na província. A província do Grão-Pará reconheceu em 1823 a independência, mas o espírito de rebeldia e de luta permaneceu. Tanto que nós vamos ter no período regencial a importante cabanagem, em 1835, que é ainda um resquício, um desdobramento dessa adesão forçada do Grão-Pará à independência do Brasil. O Maranhão sofreu um golpe chamado Golpe da Esquadra, em que o mercenário inglês James English ataca São Luís, obrigando também a população maranhense a aclamar Dom Pedro como imperador. Para o Piauí foram enviadas tropas, para o Pernambuco também, e para a Cisplatina, que será um foco de enorme tensão. Tanto que irá eclodir em 1825, na região sul, a chamada Guerra da Cisplatina. A incorporação de muitas províncias, portanto, ocorreu através do envio de tropas mercenárias contratadas por Dom Pedro para reprimir aqueles que não aderissem à ordem nacional, ou seja, a obediência ao Estado. A adesão do Pará será mais uma vez trabalhada na nossa aula sobre regências e também nas nossas aulas de História da Amazônia e História do Amapá. Acompanhe a nossa playlist, pois nós vamos ter uma aula bem detalhada sobre História da Amazônia, o processo de adesão do Grão-Pará à independência, cabanagem e seus reflexos no Amapá. Vamos ainda tratar mais detalhadamente sobre este importante tema. Depois que fora concluída toda essa tensa ação de reconhecimento da independência, nós teremos um segundo passo, que seria a organização do Estado Nacional. A organização do Estado Nacional brasileiro. Seria necessário legitimar e institucionalizar este regime de governo recém-implantado. Qual seria a forma de governo? Monarquia? República? Qual seria o sistema? Presidencialista? Parlamentarista? Qual seria a estrutura organizativa do Estado? Federação? Confederação? Unitarismo?
definir os critérios de cidadania, criar as bases jurisdicionais para a consolidação e legitimação do Estado. Para esta finalidade, foi convocada em julho de 1823 uma Assembleia Nacional Constituinte, uma reunião de pessoas que iriam redigir, elaborar e discutir o anteprojeto da Constituição. Dentro desta Assembleia Nacional Constituinte, atuavam dois grupos ou partidos políticos. O Partido Brasileiro, representando as elites proprietárias rurais, os senhores de terras e escravos, sob a liderança dos irmãos Andrada, tendo a figura destacada de José Bonifácio de Andrada, que defendia uma monarquia constitucional centralizada, muito embora a opinião dominante no Partido Brasileiro fosse uma monarquia constitucional limitada. Uma monarquia onde o liberalismo seria a essência da relação entre os poderes, ou seja, uma limitação dos poderes do imperador. Por outro lado, o Partido Brasileiro, de tendência mais conservadora, o Partido Português, de tendência mais conservadora, adeptos da causa de Dom Pedro, patrícios portugueses, defendiam uma monarquia centralizada, com a concentração de amplos poderes nas mãos do imperador, vendo este centralismo político como um mecanismo capaz de garantir a manutenção dos seus privilégios. Com mais poderes, Dom Pedro poderia agraciar com benesses, com espaços na burocracia estatal, os elementos da corte portuguesa ainda residentes na colônia. Ou seja, o ponto central do nascimento do Estado Nacional Brasileiro, a tônica dos debates da Assembleia Nacional Constituinte, monarquia constitucional limitada, de acordo com o liberalismo, ou uma monarquia centralizada, autoritária e absolutista. Quando tem acesso ao anteprojeto da Constituição, ou seja, um roteiro do que seria discutido, quando percebeu a forte ação dos Andradas e do Partido Brasileiro no sentido de ampliar espaços do Legislativo na condução das decisões da Assembleia Constituinte, Dom Pedro resolveu agir. Dom Pedro cerca o prédio da Assembleia Constituinte e determina que tropas prendam os deputados. E assim, essa demonstração de força de Dom Pedro, esse ato do fechamento da Assembleia Nacional Constituinte, com a prisão de deputados, com desterro de alguns deles para a Europa, como os irmãos Andrada, mostra qual seria o fio condutor da política de Dom Pedro I. Não admitiria qualquer ingerência do Legislativo no comando do Estado. Esta noite em que a Assembleia foi dissolvida, a chamada Noite da Agonia, 12 de novembro de 1823, marca um episódio importante. Dom Pedro determina que 10 pessoas de sua escolha e confiança, um grupo de 10 juristas formados em Coimbra, membros do Conselho de Estado, formado desde 1823, essas 10 pessoas, mais Dom Pedro, redigiriam o texto constitucional. Ou seja, em menos de 15 dias, o projeto da Constituição foi concluído. E em 1824, a Constituição do Império, a Constituição de 1824, a Constituição da Mandioca é outorgada. Uma Constituição, ela pode ser promulgada, redigida por uma Assembleia Nacional Constituinte, isto é, o mecanismo liberal para a elaboração de uma Constituição, mas há momentos da história em que a Constituição é outorgada, ou seja, imposta pelo Poder Executivo, que usurpa as funções do Legislativo, tomando para si a autoridade de elaborar as leis, de formular o texto constitucional. Foi mantido o projeto da Constituição da Mandioca,
Por que este termo, professor? Discutia-se em meio aos debates um mecanismo para restringir, para limitar a cidadania no Brasil, exigindo-se o critério de renda, ou seja, o critério censitário. E o cálculo para auferir o direito ao voto era feito com base na propriedade da terra e em alqueires de farinha de mandioca. Daí a expressão Constituição da Mandioca. Isto porque a cidadania seria enraizada na terra, ou seja, vinculada à propriedade rural. Lembre-se da aula 10, a independência do Brasil foi um projeto político das elites agrárias, visando excluir a população do processo de construção da cidadania. Uma outra estratégia política seria diminuir o espaço dos portugueses, já que a renda dos portugueses advinha do comércio, advinha dos serviços públicos e das carreiras militares. Não tinham a renda em alqueires de farinha que lhes habilitaria a exercer o direito ao voto. Ou seja, acabou prevalecendo em certa medida o projeto da aristocracia agrária, vinculando o acesso ao poder mediante a propriedade da terra, Constituição da Mandioca. Quais são os principais artigos da Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro? O Brasil seria uma monarquia constitucional, ou seja, regida por uma Constituição, por uma Carta Magna. A monarquia teria o caráter da hereditariedade, ou seja, o poder seria transmitido por linhagem de parentesco, de pai para filho. Segundo ponto, o unitarismo ou regime unitário. Não se dividiria o Estado. Não se dividiria o poder executivo. O executivo é uno, é unitário, personificado no imperador. Todos os poderes políticos e administrativos seriam concentrados em suas mãos. O regime de representatividade, que é o nosso terceiro tópico, os governos provinciais seriam representados perante o imperador através dos deputados e dos senadores das províncias, que teriam representação junto à monarquia. Um outro tópico é o padroado e também o beneplácito, ou seja, a união entre a igreja e o Estado. Muito embora o catolicismo fosse reconhecido como religião oficial do Império, o imperador seria o chefe da Igreja Católica no Brasil, exerceria o padroado, ou seja, o poder de nomear os bispos da Igreja Católica, inclusive pagando-lhes uma remuneração. Ou seja, o padroado, uma instituição herdada da colonização portuguesa, a subordinação da igreja ao Estado. O imperador é o chefe da igreja. E o beneplácito, que era o poder de veto de Dom Pedro às decisões da igreja. Todas as determinações da igreja, as encíclicas e as bulas papais, as cartas redigidas pelo Papa, para que vigorassem no Brasil, teriam que receber a sanção do imperador, ou seja, o sim de Dom Pedro. Padroado, beneplácito, a união entre a igreja e o Estado, melhor entendido como a subordinação da igreja ao Estado. O sistema eleitoral seria censitário e masculino. A exigência da idade de 25 anos para ser eleitor e a exigência do critério de renda, o critério censitário. O voto também era aberto, ou seja, descoberto. Até a Primeira República nós não teremos o voto secreto no Brasil. O voto secreto é um construto da década de 30, das reformas eleitorais promovidas durante a era Vargas. Portanto, voto censitário masculino para maiores de 25 anos. Ou seja, criou-se uma classificação dos eleitores.
os eleitores de primeiro grau, chamados eleitores de paróquia, para serem reconhecidos como eleitores de primeiro grau ou eleitores de paróquia, os indivíduos teriam que comprovar uma renda igual ou superior a 100 mil réis em alqueires de farinha de mandioca plantada, Esses eleitores de paróquia elegeriam os eleitores de segundo grau, que seriam os eleitores de província. Estes eleitores de província seriam cidadãos que comprovassem a renda igual ou superior a 200 mil réis em alqueires de mandioca plantada e formariam um colégio eleitoral, ou seja, uma assembleia onde escolheriam os deputados e os senadores. Para candidatar-se a um cargo de deputado, era exigida a renda de 400 mil réis. E para concorrer a um cargo ao Senado, muito embora o Senado fosse um cargo vitalício e os senadores nomeados pelo imperador, quando existisse a morte ou a renúncia, a desistência do cargo de senador, abria-se uma vaga. E assim era procedida a eleição para o Senado, exigindo-se a renda de 800 mil réis em mandioca plantada. Ou seja, uma cláusula de barreira que excluiria 90% da população do exercício ao voto. Aí vem a pergunta: que nação é esta na qual 90% da população não exerce o direito ao voto? Essa que é a grande contradição. Criou-se um Estado e não uma nação, dado ao critério de exclusão da cidadania. Essa é a sua competência diária número 5, da matriz de referência de ciências humanas. Compreender o processo de construção da cidadania e da democracia no Brasil. Uma democracia que não existia durante o Império. E uma cidadania limitada pelo critério de voto, pelo critério censitário, pelo critério de gênero. A mulher não exercia cidadania, a mulher não votava. E também não votavam os estrangeiros e os escravos, a esmagadora maioria da população. Para que se exerça a cidadania é necessário a liberdade como condição prévia. E como a maioria da população não era livre, era escravizada, um percentual significativo do quantitativo populacional brasileiro não exerce cidadania. E, por fim, a organização dos poderes de Estado. 4 poderes foram criados neste texto constitucional outorgado por Dom Pedro em 1824. Os 3 poderes clássicos, o executivo, o legislativo e o judiciário, mais um 4º poder, que seria o poder moderador. Pelo poder moderador, o imperador, que exercia este poder em caráter exclusivo, pessoal, poderia intervir nas decisões dos demais poderes. Os 3 poderes eram subordinados ao imperador, não havendo, portanto, a autonomia, a independência e o equilíbrio entre os poderes, que são caracteres do liberalismo, do contratualismo político do século XVIII e XIX. Uma monarquia constitucional, mas que, na prática, a existência de um 4º poder que se sobrepõe aos demais, centralizando as decisões e subordinando os poderes à autoridade e à vontade do imperador, praticamente os anulava. Portanto, o poder moderador é o poder centralizador. É o poder que definirá, na interpretação literal, uma monarquia constitucional na teoria, mas que na forma organizacional dos poderes é absolutista, já que o imperador poderia vetar leis,
anular decisões da Câmara de Deputados e do Senado, poderia fechar o Congresso Nacional, como o fez em 1823, fechar a Assembleia Geral do Império, convocar uma nova Constituinte, anular a própria Constituição. O imperador também nomeava ministros de Estado, nomeava juízes, podendo, inclusive, anular sentenças judiciais, ou seja, os cargos da magistratura eram subordinados ao imperador. O imperador também controlava as forças armadas e, através do padroado e do beneplácito, comandava a igreja. Ou seja, uma monarquia, na teoria, constitucional, mas na prática, absolutista. É justamente este poder moderador e este caráter absolutista da Constituição de 1824 que fará com que muitas resistências aconteçam. Muitos questionamentos em relação à forma centralizadora com que Dom Pedro regia o império. Dentre as resistências mais notáveis, mais importantes, nós temos na região Nordeste a Confederação do Equador, em 1824, na província de Pernambuco, e nós temos também a Guerra da Cisplatina, no extremo sul do Brasil, que é também um foco de resistência e de tensão política entre o poder central e os grupos políticos locais das províncias. Logo após a outorga da Constituição, em 1824, as províncias do Nordeste, encabeçadas por Pernambuco, organizaram uma tropa popular, organizaram efetivos populares para libertar as províncias do Nordeste em relação ao poder central. A Confederação do Equador seria uma confederação de províncias que se uniriam contra o Rio de Janeiro, contra o poder central, ou seja, a corte do Império. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, reunidas e, inspirando-se na Constituição da Colômbia, que foi adotada como modelo, declararam o seu desmembramento em relação ao Império, ou seja, a sua separação. Não aceitando o poder moderador, não aceitando o autoritarismo de Dom Pedro, inspirados no liberalismo e no republicanismo europeu, as províncias nordestinas declaram assim a criação de um novo Estado independente no Nordeste, reunindo as províncias do Nordeste, Confederação do Equador. Alguns personagens dessa resistência, o Frei Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, o liberal e republicano Cipriano Barata, que atuou em outras mobilizações políticas, como a Conjuração dos Alfaiates e também a Insurreição Pernambucana de 1817, e o fazendeiro Paz de Andrade, que postulava o cargo de governador. Mas como os governadores eram nomeados pelo imperador, fora nomeado um português para o exercício do governo da província do Pernambuco. O presidente da província foi nomeado por Dom Pedro. E assim houve este foco de resistência no Nordeste. A implantação de uma república, a implantação de uma confederação, a adoção da Constituição da Colômbia, a abolição da escravatura e uma nova Constituição. Separatismo, republicanismo, liberalismo. Uma manifestação de um pensamento dissonante à forma de condução do poder estatal que marcou o primeiro reinado.
Mais uma vez, Dom Pedro, lançando mão de tropas mercenárias, atacou os grupos populares no Nordeste, restabeleceu o controle da província, prendendo os líderes da revolta. Dentre os líderes, o Frei Caneca recebeu sentença de morte e deveria ser enforcado. Como não houve quem se habilitasse a enforcá-lo, determinou-se que ele fosse emparedado e assim fuzilado. Este pensamento, este comportamento dissidente, insurrecto, liberal, republicano e separatista, que já figura desde a insurreição pernambucana de 1817, também se manifestará em outros momentos da cena política do Império. Um forte desgaste da figura do imperador, já que ele recorre à força, já que ele esmaga este movimento separatista e republicano no Nordeste, usando de extrema violência, contratando mercenários para agirem em seu nome, desgastará enormemente a autoridade de Dom Pedro. Um outro movimento político importante, que também contribuirá para a crise do Império, fora a Guerra da Cisplatina. Em 1825, estendendo-se até 1828, a província da Cisplatina, uma região que fora anexada ao Brasil em 1817, ainda durante o período joanino, quando Dom João VI instalou a corte no Brasil, uma região estrategicamente importante, comercialmente movimentada, que atrai aos interesses dos comerciantes argentinos, dos comerciantes de Montevidéu, dos comerciantes da região sul do Brasil, também criadores de gado, senhores de terras, estancieiros, que exploravam desde o período colonial a economia desta região, a região sul, sempre ligada à presença missionária e também à pecuária, à criação do gado, e também um forte sentimento nacionalista, que combateria a presença do Brasil na região do Rio da Prata. Em 19 de abril de 1825, Juan Antônio Lavalleja, um líder nacionalista de um grupo chamado Partido Colorado, reivindica a libertação da Cisplatina em relação ao Brasil. A Argentina apoia este movimento, intentando também o controle da região, tentando controlar Montevidéu, tentando controlar toda a região do Rio da Prata para estender territorialmente o seu poder e também abocanhar o comércio estratégico nesta região. O grande embaraço é também o interesse da Inglaterra, que não ficaria de fora desta disputa. A Inglaterra intervém, a Inglaterra auxilia as tropas rebeldes, arma os resistentes e o Brasil é derrotado. As forças brasileiras são derrotadas na região da Cisplatina. Em 27 de agosto de 1828, é proclamada a independência da região, que receberá o nome de República Oriental do Uruguai. A Cisplatina, portanto, separa-se do Império do Brasil, e este conflito causaria enorme dispêndio, enormes gastos e prejuízos financeiros para o Império, contribuindo também para o contexto de desgaste da autoridade do imperador, o declínio de sua popularidade em razão da ação violenta na Confederação do Equador e também a derrota brasileira na Guerra da Cisplatina e os enormes gastos que provocarão prejuízo financeiro ao Brasil. Portanto,
estes elementos, além de um outro elemento importante, a crise econômica, a crise no setor agrário exportador, com a queda dos preços dos produtos agrícolas do Brasil no mercado externo, a diminuição das exportações do açúcar, o declínio do preço do algodão, a desvalorização dos produtos agrários brasileiros no mercado internacional, um déficit na nossa balança comercial, desgastará ainda mais uma já combalida economia. E você sabe muito bem que um Estado pobre não exercerá poder soberano. Um Estado nacional sem um tesouro capaz de garantir as suas ações estratégicas, os seus aparatos bélicos e a própria gestão da máquina estatal, muito dispendiosa, custando muito caro, devido às dívidas, devido à política adotada de redução de impostos para os produtos ingleses, devido à manutenção dos tratados de comércio de 1810, a dependência do nosso setor produtivo em relação ao comportamento do mercado externo, a depreciação dos produtos brasileiros no mercado externo, acirrará os ânimos, que ficarão cada vez mais tensos. Como desdobramento deste contexto, nós temos em 1830 o ponto máximo desta tensão, o auge desta tensão política. O Partido Liberal, a oposição liberal, dividida em duas tendências, os liberais moderados, que atuam no parlamento e na imprensa, um dos nomes destacados, Evaristo da Veiga, e Bernardo Pereira de Vasconcelos, além dos liberais exaltados, como Líbero Badaró e Oliveira França, que transformam a imprensa em um campo de batalha política, criticando fortemente o autoritarismo e os desmandos pessoais de Dom Pedro, de toda a sua cúpula política, há um forte embate, tanto no campo da opinião pública, como nos debates da Assembleia Geral do Império. O ápice mais drástico e mais grave deste processo foi a morte do jornalista de oposição, o jornalista Líbero Badaró, que foi morto em 21 de novembro de 1830 em São Paulo. Este defensor das ideias liberais e opositor de Dom Pedro foi assassinado por um simpatizante do Partido Português. Um aliado do Partido Brasileiro foi morto pelos conservadores. O crime foi associado à pessoa de Dom Pedro. E a partir daí, o imperador, tentando amenizar, tentando contemporizar os reflexos políticos deste acontecimento, uma morte na política tem um impacto, uma comoção que pode pender tanto para o reforço de uma liderança e de um grupo político, como para o seu desgaste. E assim Dom Pedro começa a viajar por algumas províncias para tentar rearticular as suas bases, rearticular os apoios, as alianças políticas, mas isso não deu muito certo em algumas províncias. O Partido Brasileiro organiza uma manifestação em Minas Gerais durante a visita de Dom Pedro, que fora recebido com faixas de protesto, citando o luto pela morte do jornalista Líbero Badaró, em 1830, frieza e, em certa medida, hostilidades à figura do imperador, enquanto que os seus apoiadores, enquanto que os seus adeptos políticos de sua agremiação, o Partido Português,
tentam fazer uma recepção festiva ao imperador quando ele retornasse de Minas Gerais para a corte, para o Rio de Janeiro. Nobres portugueses, comerciantes, deputados do Partido Conservador organizaram uma festa para receber Dom Pedro I. O Partido Brasileiro resolveu desarticular o evento. Através da ação de manifestantes, houve um confrontamento de rua, houve uma manifestação culminando com vias de fato, luminárias em meio às ruas foram quebradas e garrafas foram atiradas sobre os partícipes do evento. Este protesto, ocorrido em 13 de março de 1831, a chamada Noite das Garrafadas, atritos violentos entre apoiadores do Partido Brasileiro e do Partido Português, seria um dos episódios que pesariam consideravelmente na decisão de Dom Pedro. Cada vez mais isolado, uma opinião pública cada vez mais oposicionista, uma economia em crise, uma imprensa atuante na crítica oposicionista. Dom Pedro, que recebera a princípio o apoio do Partido Brasileiro, agora é alvo de críticas. O ápice de todo este processo é a situação política em Portugal. Em 1826, com a morte do rei de Portugal, Dom João VI, abre-se uma crise sucessória em Portugal. A questão sucessória do trono português. Qual a razão de tudo isto? Com a morte de Dom João VI, o seu primogênito e herdeiro direto do trono é Dom Pedro. Mas como Dom Pedro vai assumir o trono de Portugal se ele é o imperador do Brasil? E aí muitas especulações vão acontecer. Será que Dom Pedro vai abdicar? Será que Dom Pedro vai reunificar os dois reinos? Recriar o antigo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves? Ou isto seria uma ameaça recolonizadora? Qual seria o encaminhamento? Brasil e Portugal seriam uma monarquia dual? Dom Pedro reinando em dois mundos? E assim, este processo tende ao seu acirramento. Uma outra questão é de ordem familiar. Os Bragança começam a brigar entre si pelos espólios. Ou seja, pelo que restava do poder no reino de Portugal. Dom Miguel, o irmão mais moço de Dom Pedro, era também postulante ao trono. Apoiado por setores da aristocracia, apoiados por elementos militares, Dom Miguel toma o poder em Portugal, fecha o parlamento, anula a Constituição e restaura o absolutismo. Você encontra em alguns livros, em alguns textos, a expressão miguelismo. O miguelismo consiste no processo de recondução das forças absolutistas ao poder em Portugal após a morte de Dom João VI, naquele cenário que eu lhes falei, do conservadorismo. Uma tendência à restauração de antigos setores aristocráticos, que já imaginava-se extintos, que já se imaginava não mais existirem. Quando menos se esperava, articulados em torno de Dom Miguel, esses setores regressam ao poder. Dom Pedro I vai a Portugal, em uma viagem, renuncia ao trono em favor de sua filha, a infanta Dona Maria da Glória, que à época contava com a idade de 7 anos, e para não deixar o seu irmão de mãos vazias, ele entrega a própria filha a Dom Miguel, afirmando que ele iria desposar a própria sobrinha
quando ela completasse a idade de 18 anos. E assim reinariam em Portugal, ela como rainha e Dom Miguel, o seu tio, como esposo e consorte. Dom Miguel não aceitou esta solução mediatória e usurpou o poder. Essa tomada do poder, através de um golpe de Estado, leva as forças políticas ao confrontamento armado. Eclode uma guerra em Portugal, a guerra de sucessão do trono português. Dom Pedro apoia as forças do parlamento. Dom Pedro apoia as forças que defendiam o constitucionalismo, a monarquia constitucional, sob os elementos do liberalismo, o que é um pouco contraditório, já que aqui a monarquia é centralizadora. Dom Pedro também chegou a fechar o parlamento. Entretanto, em Portugal, ele apoia as forças constitucionalistas. Ele apoia as forças parlamentares contra o seu irmão Dom Miguel. Uma outra situação também pertinente é o custo da guerra. Quem vai pagar esta guerra em Portugal? O Império Brasileiro. Às custas de tributos que vão recair sobre as províncias. Só que a economia está em crise. A economia está em recessão. Déficit da balança comercial. Desgaste do Tesouro Nacional em função da repressão à Confederação do Equador e a participação do Brasil na Guerra da Cisplatina. Todo esse contexto de tensão levará a uma medida extrema de Dom Pedro. Convocou um gabinete liberal formado por membros do Partido Brasileiro, que logo fora desfeito por pressão do Partido Português. Dom Pedro nomeia o seu grupo político para o gabinete dos marqueses, o qual ele foi obrigado também a dissolver. E não havendo um outro caminho, Dom Pedro decide, em 7 de abril de 1831, ao ato extremo, a abdicação ao trono brasileiro. No 7 de abril de 1831, esse emblemático dia, o 7, só que do mês de abril, o 7 de setembro de 1822, data da independência, o 7 de abril de 1831, que é a data da abdicação. Com a decisão de Dom Pedro em renunciar ao trono do Brasil em favor de seu herdeiro, Dom Pedro de Alcântara, que à época era também um infante, contava com a idade de 5 anos. Mesmo assim, Dom Pedro decide renunciar. Regressa para Portugal e lá assume o trono português com o título de Dom Pedro IV. No Brasil, organiza-se uma junta de governo conhecida como Regência Provisória. E aí nós vamos encerrar a aula de hoje com a seguinte reflexão. A abdicação de Dom Pedro, em 7 de abril de 1831, representa a consolidação da independência do Brasil. Isto porque, durante os 9 anos do primeiro reinado, nós ainda temos resquícios da permanência de elementos portugueses na burocracia estatal. Membros da corte, militares, nobres, comerciantes, que influenciavam, em grande medida, os rumos da condução da política no primeiro reinado. Quando Dom Pedro regressa a Portugal e com ele também retornam estes elementos da corte ainda aqui instalados, o poder político no Império passará a ser controlado pelo Partido Brasileiro, ou seja, pela elite agrária brasileira, que irá assenhorar-se do Estado, dando início a um período chamado período regencial, 1831-1840. Mas este tema nós vamos deixar para tratar na nossa próxima aula. Deixo aqui o meu abraço de agradecimento
pela sua participação no nosso canal. Não esqueça de visitar a nossa unidade 1, as 10 aulas do módulo de Brasil Colônia, inscrever-se, dar o seu joinha e compartilhar o nosso canal para que ele chegue a um número cada vez maior de estudantes e amantes da história do Brasil. O nosso objetivo é falar de história e te ajudar a ter um bom resultado em suas provas. Um abraço e até a próxima.